Signo de Sagitário, sejam muito bem-vindos ao meu canal de tarô, ao Mandacaru. Eu me chamo Vicente. Aqui nós utilizamos o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, reflexão e sabedoria. É uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, então pegue aquilo que realmente fizer sentido para você. Tudo certo? Bom, vamos lá. Signo de Sagitário, qual é a mensagem? Por favor, universo, qual é a mensagem, direcionamento que nós temos para o signo de Sagitário nos próximos 7 dias? Signo de Sagitário. Mensagem, direcionamento para os próximos 7 dias. Signo de Sagitário. Já caiu uma carta aqui, temperança, sagitarianos. Temperança. Uma semana onde você vai precisar trabalhar bastante a sua paciência, o equilíbrio, tá? O tempero da vida. Então, preste atenção, muito cuidado, a forma como você reage, a forma como você fala com as pessoas, a forma como você trata as pessoas e também a forma como você se trata, tá bom? Bastante você vai precisar trabalhar aqui a sua paciência. Então, às vezes você está esperando alguma resposta, esperando alguma notícia, tudo no seu tempo, tá? Sabe aquela fase da vida que é, tudo muito corrido, tudo muito acelerado, as pessoas têm muita pressa para alcançar tal objetivo. Até os 30 você tem que ter uma casa, um carro, um apartamento, não sei o que, não sei o que. E aqui o tarot tá te pedindo para você ter paciência, tá? Para você respirar, para você entender que é, tem uma música, né, que lançou agora recentemente, A Vida com Pressa Não Presta, né? Então, para você viver com mais presença, viver com mais consciência e parar de fazer as coisas com pressa, parar de fazer as coisas correndo, viver com paciência, viver com excelência, tá? Trabalhar bastante aqui o tempo das coisas, entender também qual que é o seu tempo, qual que é o seu ritmo. Será que você está se atropelando muito? Será que você está vivendo muito no ritmo dos outros? Então aqui o tarot está te convidando a entender o tempo, tá? Das coisas, o tempo da vida, o tempo, respeitar o seu próprio tempo. Então eu, assim, às vezes a gente observa uma planta pequenininha, né? E demora anos para ela se tornar uma árvore, por exemplo. E isso é lindo, é profundo, existe um tempo de maturação. As coisas não acontecem do dia para a noite. As coisas profundas e sólidas. Então, respeitar um tempo, tá? Importante aí para esses próximos dias. Você ter paciência, ter mais cuidado com você mesmo, ter mais paz, sabe? Ter mais parcimônia, me veio essa palavra aqui. 9 de ouros. É paciência para crescer, para construir, para prosperar. Vai vir, tá? É, as suas conquistas materiais, elas vão chegar. Mas você precisa respeitar o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de regar, o tempo de cada coisa, tá? Mas tem aqui sim possibilidades de ganhos financeiros. Então, de repente, você está começando aí um projeto, ou de repente você está esperando um retorno financeiro de algo, de uma profissão, de algum negócio, vai vir, mas você precisa ter paciência, tá? E aqui o Valete de Copas ele fala sobre algo que está ainda assim em estágio de amadurecimento, tá? Em estágio inicial. Então, de repente, alguma coisa, algum projeto que está muito no comecinho ainda, cuidado para não cobrar demais, sabe? Curte cada fase do processo, não sai atropelando, porque você só vai viver dessa forma. É igual quando a gente é criança, a gente só é criança uma vez, entendeu? E aí se você atropela muito, você acaba não vivendo, você só fica numa ansiedade, numa angústia, vivendo o amanhã. Só que quando que você vai viver o hoje, né? Tem uma outra música que eu lembrei também, não sei se é do Djavan, aquela O Melhor Lugar do Mundo é Aqui e Agora. Então me veio muito isso, assim, sabe? Eu tô sentindo essa energia, assim, de paz, de leveza, de tranquilidade, tá? 2 de paus.
uma carta que fala para você ter uma visão estratégica, olhar para um projeto que ele está começando, ele é uma semente, ele é um bebezinho, mas quando ele tomar ritmo, quando ele criar maturidade, e maturidade vem com o tempo, ele pode se tornar algo muito grandioso, então muito próspero. Então eu estou me conectando aqui com sagitarianos que estão pensando em iniciar algum tipo de projeto, de repente uma faculdade, uma carreira, uma especialização e algo que vai te trazer muitas possibilidades de ganho, tá? Ó, o Papa. Então, o Papa fala sobre você estudar, tá? Sobre você se conectar aí com o seu conhecimento. Pode ser aqui tanto um conhecimento técnico quanto um conhecimento ancestral, religioso, cultural, conhecimento de todas as ordens, tá? O conhecimento é a única coisa que a gente, assim, ninguém tira de nós, tá? Nós compartilhamos com os outros compartilham com a gente. Então, o tarot pede que você ensine também o que você sabe para as pessoas e, ao mesmo tempo, que você também se mantenha na condição de aprendiz, de aprender todos os dias algo novo. Opa, caíram a lua e cai uma outra carta aqui embaixo. 3 de ouros. Você vai precisar ter paciência, tá? Ter bastante paciência. Bastante paciência. E aqui você precisa, de fato, encontrar pessoas que buscam também esse crescimento, né? Caiu aqui várias cartas. Então, caiu a Lua, 3 de ouros e o Mundo, né? A Lua fala muito sobre algum processo algum processo introspectivo, você olhando para dentro, ou até algum tipo de ilusão aqui, tá? E 3 de ouros fala sobre trabalho, sobre construção, sobre mão na massa. Então tem alguma coisa aqui que você vai trabalhar que vai te trazer muito êxito. Só que talvez esse processo de colher, regar, plantar, eu falei ao contrário, né? Na verdade é plantar, regar, colher, certo? Eu falei colher primeiro. Olha que louco. Então talvez você esteja aqui se iludindo um pouco com esse processo de... Sabe quando a gente quer colher antes de plantar? Muito cuidado com isso, tá? Porque se você colhe antes de plantar, é uma ilusão, isso não existe. Isso contraria todas as leis do universo. Você vai colher o quê? O que você plantou? O que você cultivou? Entendeu? O que você fez parte desse processo. Então você precisa entender o que você quer colher. Tudo que você quiser colher, você precisa plantar primeiro. E aqui o tarot indica que tudo que você quiser plantar, tudo que você quiser sonhar, você vai colher. Você tem ali um caminho aberto para conquistas e ganhos financeiros, ganhos materiais. Mas você precisa respeitar o tempo das coisas e trabalhar para as coisas acontecerem, tá? E aí, quando você trabalha com foco dentro do seu objetivo, não importa a competência que você tenha, você vai obter êxito. Olha que lindo que saiu aqui, né? Um mundo pequenininho e um mundo grandão. Ou seja, você respeitar o tempo das coisas, o tempo de florir, as estações do ano e também o seu próprio tempo de aprender e de amadurecer, entendeu? Então, cuidado para não atropelar você mesmo. Ah, eu tenho tantos anos de idade, já tenho que ter carro, já tenho que ter isso. Não tem que ter nada, calma, respira. Você tem que, de fato, se sentir alinhado com você mesmo, tá? E foque mais no ser do que no ter, sabe? De você se sentir que você está sendo a pessoa que você realmente acredita que é a sua melhor versão, ok? Ok, Sagitário, que leitura linda, que leitura forte, tá? É uma semana de muito aprendizado, de autoconhecimento. Mais 3 cartas aqui. Então saiu 9 de espadas, a força e a estrela. Tá vindo um processo para você que é um processo de cura. Então você precisa
A lua também é aquilo que puxa, né? Então talvez você esteja com algumas angústias, algumas crenças aí que não faz sentido. E você vai receber um processo de cura. Quando você se dedicar aos estudos, talvez estou me conectando aqui com sagitarianos que têm um pouco de preguiça ou de aversão a estudo, ou estudaram muito na vida e estão de saco cheio, sabe? De tanto estudar. Só que aqui o tarô ele te convida a estudar coisas que você não estudou antes, e coisas que você realmente quer estudar, coisas que você realmente quer aprender. Então, autoconhecimento vai ser importante para você aprender a soltar crenças que não faz sentido, crenças que te limitam. Aqui é um convite também para você cuidar da sua vida espiritual, tá? De alguma forma, ou da sua saúde mental, principalmente. Então, o 9 de espadas fala sobre você tendo pesadelo, muita ansiedade, muita angústia. Cuida bastante da sua inteligência emocional, busca ajuda psicológica se você tiver condições, porque você vai receber uma cura muito grande através desse trabalho, através desse projeto que você quer construir no seu campo profissional. Mais uma carta para o signo de Sagitário. 4 de paus. Você vai receber uma cura muito significativa e muito poderosa, né? Sobre aí uma... que ó, no fundo do deck a carta da criança, né? 6 de copas. Então algo que você vai curar aí, que de alguma forma estava te travando no campo profissional. Você tem uma ansiedade muito grande de crescer, de conquistar, de ter sucesso, mas é importante que você tenha paciência com o seu processo e desacelerar um pouco, tá? Vai ser um convite que essa semana vai fazer para você desacelerar um pouco e refletir sobre algumas coisas, algumas crenças que estão te limitando, algumas crenças que estão te travando, algumas ansiedades, algumas angústias que você precisa curar, que você precisa rever com mais cuidado. Então, um processo de cura que você talvez você sinta vontade de chorar, tá? Isso vai ser muito bom, ok? No sentido de você colocar para fora aquilo que você está sentindo, não ficar sofrendo sozinho, entendeu? E aí você vai curar uma relação que você tem com o seu ambiente de trabalho. O Valete de Copas, ele fala talvez sobre você ainda precisar amadurecer, entendeu? Precisar aprender mais sobre a vida, sobre as pessoas, sobre você mesmo, amadurecer também as suas emoções, ter mais inteligência emocional. Então aqui, Sagitário, é um convite para você melhorar o seu relacionamento com você mesmo, com as suas emoções, principalmente. Você precisa amadurecer, tá? Estudar mais sobre autoconhecimento e trabalhar bastante a sabedoria, a paciência. Busca estudar, se você puder, sobre a filosofia do Tao. Não sei por que isso veio aqui na minha mente durante a leitura. Busca estudar sobre autoconhecimento, tá? Busca entender sobre propósito, sobre evolução. Tem alguma angústia, alguma coisa que você vai curar essa semana. Que vai ser muito importante para você se sentir feliz, se sentir pleno, se sentir realizado. A cura, ela tá a caminho, tá? Continue investigando e tenha muita paciência com você mesmo. Certo, Sagitário? Uma excelente semana para vocês. Muito obrigado pela presença. Lembra de curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima leitura.